as tendências de design que vão impactar o mercado jurídico de 2025. Bem-vindos ao canal da Bits no YouTube, e esse é o lugar onde eu vou falar sobre inovação, design, UX, dados e eficiência no mundo jurídico. Esse espaço é pensado para quem quer transformar o universo jurídico com ideias novas e práticas que realmente funcionam. E já que o ano está começando, vamos direto ao ponto, as tendências de design para 2025. Nesse vídeo você vai descobrir como o design reflete as tensões entre tecnologia e humanidade e como isso pode gerar impactos reais no legal design. Aqui, o foco é sempre trazer insights práticos que você pode aplicar no dia a dia, porque no final das contas, design é sobre funcionalidade, clareza e resultados. O design em 2025 reflete as tensões entre tecnologia e humanidade, ousadia e simplicidade. Isso porque, com o crescente uso da inteligência artificial, as pessoas, empresas e marcas querem mostrar que são originais em um mercado inundado por conteúdo de inteligência artificial. Essa busca pela originalidade tem incentivado um movimento de resgate de técnicas tradicionais e artesanais no design. Elementos que carregam imperfeições naturais como texturas, desenhos à mão, pincéis visíveis e tipografias orgânicas ganham destaque como uma forma de contrastar a perfeição fria das produções de IA. A humanidade e a autenticidade são transmitidas não apenas pelo que é criado, mas pelo como. E em 2025, o storytelling por trás do processo criativo é tão importante quanto o resultado final. Outro reflexo desse movimento é o uso mais estratégico da IA como ferramenta colaborativa ao invés de substituir os designers. Então, designers estão adotando a tecnologia para acelerar as etapas técnicas ou prototipagem, enquanto a parte criativa fica com o humano. Esse equilíbrio cria projetos que são rápidos, mas ainda carregam uma assinatura única, marcando um território onde a criatividade humana e a eficiência tecnológica podem coexistir. A personalização também se tornou uma tendência em 2025. As marcas estão investindo em experiências visuais adaptadas ao contexto de cada usuário, criando uma conexão mais íntima e relevante. Só que essa personalização vai além dos algoritmos. Ela reflete uma tentativa de fazer o usuário se sentir visto de uma forma genuína como um indivíduo e não como um dado no meio de várias pessoas. Aqui o papel do designer é entender o público em um nível emocional e cultural. Um desafio que não consegue ser capturado pela IA. Você já ouviu falar inclusive em slow design? O conceito slow design ganhou um espaço porque ele valoriza os projetos que desafiam essa cultura da velocidade dos algoritmos. O design não busca apenas resolver problemas de forma prática, mas também criar momentos de pausa e reflexão. Espaços vazios, cores suaves e elementos minimalistas são um contraponto ao excesso de estímulos visuais que as ferramentas de inteligência artificial produzem. Lembra daquela frase, você não faz mais que a obrigação? Então, é assim que o consumidor enxerga. A autenticidade deixa de ser apenas um diferencial e se tornou uma expectativa do mercado. Os consumidores querem algo autêntico e réplicas genéricas são deixadas de lado porque isso é extremamente tecnológico. O desafio é criar algo atraente, mas também construir narrativas e experiências que inspirem confiança e engajamento no público. Que não apenas comunica, mas também constrói uma relação com esse público por causa da identidade e percepção humana. Bom, vamos mergulhar nas principais tendências que vão transformar o design esse ano? Vamos lá, são algumas, tá? O primeiro, minimalismo ousado ou bold minimalism. Menos é mais, só que agora com impacto. Então o foco agora está em tipografias e cores chamativas que transformam composições simples em verdadeiras declarações visuais. O minimalismo ousado é uma tendência em ascensão em 2025, marcada pela habilidade de equilibrar simplicidade e impacto ao mesmo tempo. Esse estilo combina elementos minimalistas tradicionais, como espaços vazios, paletas de cores limitadas e formas limpas, com escolhas ousadas que desafiam essa neutralidade visual, como tipografias grandes e marcantes, cores vibrantes
e contrastes dramáticos. Esse estilo vem como uma resposta à padronização de conteúdos gerados pela IA e à saturação de designs super complexos e ornamentados. A ideia central é transmitir mensagens claras e poderosas com o menor número de elementos possíveis. Assim a gente tem uma estética que é funcional e inesquecível. Essa abordagem traz um refresco para as audiências saturadas de informações visuais da IA. Tá? Então aqui vai uma dica prática. Experimenta usar tipografias grandes com cores bastante vibrantes para destacar as mensagens principais, mantendo poucos elementos e cores ali. Bom, segundo ponto, elementos clássicos transmitem tradição e seriedade para o seu design. Então, brasões, molduras resgatam aquele tom de confiança e trazem o charme vintage, perfeito para quem quer transmitir tradição e seriedade. E também vira um equilíbrio com toda essa inovação que está acontecendo. A volta das molduras reflete uma busca por elementos que transmitem essa solidez, tradição e confiabilidade, características muito valorizadas no contexto jurídico. Esses elementos clássicos, com detalhes geométricos, conferem um senso de ordem e autoridade, além de criar um visual memorável e separar melhor as informações. Agora, como que eu vou aplicar isso em documentos? No âmbito do legal design, esses recursos são aplicados para reforçar a clareza visual em documentos jurídicos, destacando seções importantes. Dentro de uma página eu posso destacar ali alguma coisa e também separar informações em blocos organizados. Ou seja, isso não só melhora a estética, mas também promove a legibilidade e reduz a sobrecarga cognitiva dos leitores. O uso de molduras no legal design cria oportunidade para destacar a identidade visual de empresas ou departamentos jurídicos também. Por exemplo, uma moldura pode ser usada para emoldurar declarações de missão da empresa, seção de destaque em contratos ou avisos importantes em documentos de compliance. E ao mesmo tempo eu posso usar isso para reforçar a mensagem da marca. Essas aplicações permitem que documentos legais sejam mais intuitivos e agradáveis visualmente, mantendo a formalidade necessária, ao mesmo tempo que cria uma conexão ali com o leitor. A estética vintage, aliada à funcionalidade, reforça a ideia de que o jurídico pode ser inovador sem perder a essência de seriedade. Na prática, o que você pode fazer? Combina molduras clássicas com cores modernas para um visual contemporâneo e relevante. Você pode usar também brasões ou linhas e molduras para cabeçalhos e rodapés para reforçar a identidade da marca e usar as molduras para dividir informações dentro do documento. Vamos para a terceira dica aqui das tendências: ilustração maximalista. Quero gerar mais impacto. Imagens grandes, ricas em detalhes e visualmente vibrantes estão em alta em 2025. Elas não apenas chamam a atenção, mas também simplificam a compreensão de conteúdos densos e dão também um respiro naquele conteúdo mais chato de ler. Então a ilustração maximalista pode transformar documentos jurídicos monótonos em materiais atraentes, simplificar conceitos complexos como cláusulas contratuais ou fluxos, processos, linhas do tempo e diagramas de forma mais fácil de compreender. Então assim eu consigo gerar acessibilidade para a minha audiência. Por que isso importa? Empresas que adotam essa abordagem, elas conseguem se passar por mais inovadoras e modernas, aliadas às tendências visuais contemporâneas, têm um compromisso claro com a comunicação e também conseguem gerar experiências memoráveis nesses documentos. Os documentos jurídicos antes ignorados podem se tornar agora um ativo visual poderoso da organização. Agora, cuidado, não sacrifica a clareza pelo excesso de detalhes que você utiliza nessas imagens. Sempre tenta usar só o necessário. Bom, o quarto ponto é a inteligência artificial versus aquilo que é feito à mão. Como a IA está em alta, ela faz tudo muito perfeito. A moda agora é o imperfeito, mostrar que aquilo foi feito por um humano, demonstrando algum tipo de imperfeição no design que você está criando. Exemplo, utilizar granularidade, texturas, borrões
ou aquilo que parece que foi feito com lápis, tá? Então, assim, embora a IA consiga revolucionar esse segmento, trazendo soluções rápidas e escaláveis, a gente quer também fazer um contraponto mostrando originalidade, tá? Então, foca nos grãos, pinceladas visíveis, traços assimétricos e acabamentos mais naturais, porque isso reflete a tendência para esse ano e vai te trazer originalidade num mar de coisas feitas por inteligência artificial. Bom, o que você pode fazer? Mistura elementos gerados pela IA com traços manuais para criar algo único, original. Outra coisa, psicodelia e nostalgia retrô. Tipografias distorcidas, cores neon vibrantes, estéticas dos anos 70 e 80 estão de volta. Essa tendência é um playground visual que mistura o passado e o futuro. A estética psicodélica e a nostalgia retrô estão ganhando destaque em 2025 como uma forma de design que mistura referências do passado com um toque futurista. As tipografias distorcidas, as cores neon vibrantes dos anos 70 e 80 convidam o público a uma experiência sensorial única, remetendo também à imperfeição, lógico, daquela época também. Essa tendência resgata a liberdade criativa e o experimentalismo dessas décadas, mas com uma abordagem moderna que incorpora ferramentas digitais e ampliação pela inteligência artificial. Assim, a gente também consegue criar uma conexão emocional através dessa nostalgia. Agora, como que eu vou usar isso no mundo jurídico? Essa estética pode ser utilizada para quebrar paradigmas e desafiar percepções tradicionais. Funciona geralmente com empresas e escritórios que querem se posicionar como inovadores. Cores neon, tipografias dinâmicas podem destacar pontos importantes no documento ou chamar a atenção para determinado espaço, ou então servir como ornamento específico de uma parte do documento. Empresas que incorporam essa abordagem em seus materiais jurídicos e de marketing não apenas se posicionam como inovadoras, mas também sinalizam que estão dispostas a pensar fora da caixa. Não sacrificam o passado, mas estão acompanhando o futuro. Essa mistura do passado com o futuro cria uma sensação de familiaridade com um toque inesperado de modernidade nas pessoas. Agora, toma cuidado, usa com moderação, cria composições equilibradas para evitar também muita poluição visual no seu documento. Agora vamos para a questão mais importante, que são as cores de 2025, o que está em alta? Tons cremosos, neons dramáticos e o retorno do marrom, chamado de mocha mousse. Outras apostas incluem o azul metálico, chamado de Future Dusk, e combinações ousadas como Transcendent Pink e Sunset Coral. Tons cremosos como o mocha mousse, o marrom quente sofisticado, evocam a conexão com a natureza e o desejo por ambientes acolhedores, atendendo à necessidade de conforto e familiaridade em tempos de constante mudança. Nos documentos, traz um tom de formalidade. Quer um guia ou uma dica de como utilizar isso? Tenta um contraste inusitado para criar profundidade e diferença. Agora, o que você pode usar também? Movimentos e distorções nas imagens. As imagens fluidas e borrões estão em alta, criando uma sensação de movimento constante e exclusividade no design. Esses elementos transformam o estático em algo dinâmico e vivo, capturando a atenção das pessoas e incentivando uma conexão mais profunda com o design. A fluidez sugere modernidade e transitoriedade. Os borrões adicionam mistério, desafiando o leitor a olhar mais de perto e explorar o conteúdo. E aí é onde a gente captura a atenção das pessoas no documento. Agora, como que eu vou aplicar isso no legal design? Esses efeitos são ideais para suavizar a rigidez do conteúdo jurídico e pode ser utilizado em fundos, infográficos, convites visuais para ler uma determinada seção do documento. Então, é assim que eu vou utilizar essas imagens. Pode até ser para representar algo que está escrito ali. Além disso, o caráter único dessas imagens reforça a identidade da marca, mostrando que até documentos jurídicos podem ser inovadores e surpreendentes e você não vai ter outro documento com uma imagem como aquela. Se algo é bonito, as pessoas tendem a ignorar erros ou complexidade. No legal design a gente chama isso de efeito estético da usabilidade. Isso é muito importante. Essa regra de experiência do usuário diz que quando um design é percebido como bonito e sofisticado, ele desperta uma impressão emocional positiva no usuário,
levando as pessoas a se concentrarem mais na experiência geral do que em pequenos erros ou falhas funcionais, como a dificuldade de leitura de um documento. Então, mesmo que existam detalhes complexos no documento jurídico, eu consigo trazer um impacto visual muito positivo que compensa essas falhas, fazendo o leitor perceber o documento como mais acessível e profissional. Isso transforma documentos jurídicos em materiais que geram engajamento e que passam clareza. Então, o design de 2025 é uma fusão de inovação tecnológica e um desejo por originalidade. Então, a gente sempre vai brincar com aquilo que é do passado, imperfeito, e com aquilo que é novo, com cores vibrantes, futuristas. Então, 2025 vai ser muito marcado por essa fusão de estilos, justamente pela entrada mais forte da inteligência artificial no mercado. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal. Eu vou sempre trazer dicas importantes de legal design e experiência do usuário para você poder criar os melhores documentos do mercado.